Olá, estamos iniciando mais uma semana intensa, uma semana de preocupação, uma semana de bastante luta, uma semana árdua, né, em relação à Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, né, que está averiguando a responsabilidade tanto do presidente da República quanto de boa parte dos seus ministros e de aliados políticos em relação à crise da pandemia, a omissão na compra de vacinas, né, na responsabilidade por mais de 600 mil mortes aqui no nosso país. E isso não é nada fácil. É uma situação que requer muita atenção. Então, se você desconhece esse assunto, se você não ouviu falar ou se você não tem acompanhado, você pode usar essa plataforma, o YouTube, e procurar os canais que defendem a esquerda, que estão tratando dessa questão da pandemia, que estão trazendo informações sobre a CPI. Tem muitos canais muito bons que vocês podem pesquisar e encontrar. De minha parte, eu quero lembrar o compromisso que eu fiz com vocês no último vídeo em que eu falei sobre a questão de senso de pertencimento. Eu me incomodo muito com essas questões. E vocês podem me perguntar, mas por que você se incomoda tanto, Eliana, com a questão política? Você é uma sozinha. Eu sou uma sozinha nesse momento aqui no vídeo. Mas do outro lado me assistindo, existem muitas pessoas que concordam comigo. E eu me sinto muito fortalecida quando eu vejo outros grupos nessa plataforma discutindo questões políticas. Só que essas pessoas discutem para um outro público. E eu quero trazer isso para a comunidade, para a periferia. Em especial as periferias que estão aqui ao longo de Salvador, que é a cidade onde eu moro. E por conta disso, eu trago algumas questões, né? Vocês percebem que a questão, por exemplo, do desemprego aumentou profundamente, mas profundamente. Nós temos aproximadamente 14 milhões de pessoas desempregadas. Isso é um absurdo. Além da questão do desemprego, existe a fome assolando o nosso país. Vocês têm acompanhado nas notícias, até os canais mais tradicionais têm dito aí que as pessoas têm enfrentado filas em açougues para pegar osso, para sobreviver. Isso não é um acontecimento isolado. Nós temos pessoas do nosso lado, do nosso entorno, na periferia onde a gente mora, na comunidade onde a gente mora, passando fome. São mais de 20 milhões de pessoas passando fome nesse país. E sem falar na população que está vivendo na rua, completamente excluído, que não pode mais manter o imóvel que morava, que vivia de aluguel, que perdeu o emprego, né? Existe aqui só em Salvador mais de 20 mil pessoas vivendo na rua. E isso é um absurdo diante de tudo que a gente vê nesse país. Nós vivemos num país em que há grandes riquezas. Entretanto, essas riquezas estão concentradas na mão de alguns. E aí vocês podem me dizer, mas a responsabilidade não é minha, né? A responsabilidade são dos políticos que estão aí para fazer isso e não fazem. Concordo, vocês estão certos. A responsabilidade é dos representantes que nós escolhemos, né, para fazer decisões políticas em prol de toda a população. Mas a nossa responsabilidade está aí, na nossa escolha. Somos nós que escolhemos. E por que nós continuamos escolhendo pessoas que vão contra a gente? Pessoas que não defendem o que nós queremos. A própria Constituição brasileira, no seu artigo 5º, fala de vários direitos, e principalmente o direito à vida. Todos nós temos o direito à vida. Todos nós temos direito à liberdade de expressão, à igualdade, à segurança, à propriedade. E eu insisto que nós devemos lutar para garantir isso. A gente tem que lutar para ter representantes que realmente defendam a justiça social, essa divisão desses recursos. Não existe necessidade nesse país, com a produção que esse país tem na agricultura, com o que gera de renda nesse país, com os impostos que são arrecadados, não existe a necessidade de nós termos pessoas sem habitação, pessoas sem acesso à educação, pessoas sem emprego, pessoas sem acesso à saúde. A gente não precisa passar por isso. Só que, infelizmente, a gente tem escolhido representantes
que ao invés de se preocupar com a coletividade, eles buscam se enriquecer. Enriquecer a si, enriquecer seus familiares. São compras de vários jatinhos, de carros de luxo, de mansões, de obras de artes, né, de joias e de várias outras coisas que só beneficiam a eles e não nos beneficiam. E eu pergunto, até quando nós vamos continuar aceitando isso? As eleições de 2022 estão aí na porta. Nós vamos ainda aceitar isso? Cada um de vocês que estão aí me ouvindo, que tem 16 anos, vai votar pela primeira vez em 2022, ou tem 15 anos e o ano que vem vai votar em 2022, ou já é adulto, ou tem até mais de 70 que não é obrigado a votar, mas vai votar. Eu pergunto, vocês vão continuar cometendo o mesmo erro? Elegendo representações que não nos defendem? Elegendo representações dos grandes agricultores desse país? Elegendo os donos de bancos ou os que defendem os donos de bancos? Elegendo as pessoas que estão ligadas à igreja, mas que não nos representam do ponto de vista religioso? Elegendo militares que deveriam estar no quartel, trabalhando nas suas funções, mas que querem assumir a política para também se dar bem? É isso que nós vamos continuar fazendo? Ou nós vamos investir nos políticos que defendem as nossas causas? Porque nós temos diversas representações que defendem as nossas causas. Eu digo para vocês, eu tenho 53 anos de idade. E desde pequena que eu ouço falar de política na minha casa. Eu nasci em plena ditadura militar, em 1968. Claro, eu não entendia nada sobre a questão da ditadura militar. Mas eu cresci ouvindo meu avô materno discutir, né, com os adultos da casa a questão da política. E eu me lembro que naquela época eram apenas 2 partidos políticos, apenas 2. Arena e MDB. A Arena, naquela época, representava tudo que os militares queriam para levar vantagem, representava os donos do dinheiro no país, os bancos, os grandes empresários, os donos das indústrias, os donos das terras. Esses eram que representavam a Arena. Enquanto que o MDB, todos os grupos de políticos daquela época que defendiam ações como solidariedade, como divisão dos bens, como políticas públicas, esses estavam num partido que era o MDB, que não é o PMDB de hoje. E eu me lembro que a história da minha família, meus avós tiveram que vir do interior de onde residiam para buscar uma vida melhor em Salvador, venderam suas terras, como a gente diz, né, a preço de banana, lá na zona rural, né, a preço de banana, e vieram para cá, para buscar, para tentar a vida aqui em Salvador. E, infelizmente, quando chega aqui, sem qualificação, de origem da zona rural, negros, né, oportunidade quase nenhuma. E foi com muito sacrifício que nós todos conseguimos sobreviver sem sair do mercado de trabalho ao longo desse processo todo. Então, tudo que eu vi e vivi e aprendi, principalmente no seio da minha família, me leva a buscar sempre a defender a vida em primeiro lugar. A busca por igualdade, distribuição de renda, acabar com privilégios, né? Defender a participação popular, a tomada de decisões, né? Defender partidos que têm essa busca. E eu me posiciono, diante disso, eu me posiciono em busca de igualdade, de justiça, de solidariedade, de fraternidade. Então, o meu posicionamento político é de esquerda. Eu não defendo nem a direita, nem a extrema-direita, nem o que está posto aí. E nem tampouco esse presidente que não me representa e não representa boa parte da nossa população. Ele representa o interesse da família dele, dos filhos dele e de meia dúzia de ricos desse país. Aqui na Bahia, nós temos diversos exemplos de partidos que estão ligados à esquerda. A gente precisa retomar essas discussões. A gente precisa reeleger
em 2022, Luiz Inácio Lula da Silva. Muitas pessoas não gostam quando se diz isso, mas faça um exercício de memória. Lembre qual foi o presidente que desenvolveu ações pensando na coletividade. E eu não estou falando aqui de corrupção, não estou falando sobre isso, porque infelizmente, desde 1500, quando esse país foi invadido por portugueses, espanhóis, né, e todos os outros que vinham, holandeses, e os que vieram para saquear o nosso país, dizendo que estava descobrindo, a começar pelos portugueses, todos que vieram só sugar nossa riqueza. E a gente nunca teve nenhuma representação que realmente olhasse para o povo, exceto Luiz Inácio Lula da Silva. Então, esse é o meu posicionamento. Eu defendo a esquerda, eu defendo o PT. Mas eu defendo partidos que têm raízes e têm preocupações e têm princípios semelhantes. A exemplo do PSOL, a exemplo do PCdoB, a exemplo do PSB. Aqui na Bahia, por exemplo, Marta Rodrigues, que é uma vereadora de Salvador, me representa totalmente. Além de Marta Rodrigues, Silvio Humberto, do PSB, me representa totalmente. Vilma Reis, uma grande liderança, me representa totalmente. Olívia Santana, outra liderança política do PCdoB, me representa também. Lídice da Mata me representa também. Hilton Coelho me representa também. Então, gente, vamos pensar nisso. Vamos deixar de ser inerte, vamos deixar de ser manipulados. Nós temos que pensar em eleger um presidente que esteja voltado para a questão das políticas públicas e mais do que isso. Além do presidente, a gente precisa eleger deputados e senadores que defendam essa proposta. Não adianta colocar Lula para voltar a ser presidente e a gente eleger pessoas que vão ser contra ele. Nós precisamos colocar isso na cabeça. Nós temos que eleger deputados e senadores que vão apoiar a esquerda nesse país, que vão apoiar os projetos que defendem a população. Esse é o meu recadinho para hoje. Se você chegou até aqui, mais uma vez, eu sou Eliana Nascimento, eu sou da periferia de Salvador e eu estou buscando trabalhar essas questões com as pessoas do meu entorno, com as pessoas da minha comunidade, com os estudantes que eu conheço, com os trabalhadores, com as pessoas que são excluídas, com os desempregados, com empregados domésticos, empregadas domésticas, é com esses que eu estou querendo discutir. Eu não estou aqui falando para nenhum cientista político, eu estou falando para as pessoas iguais a mim, com um pouco que eu aprendi e tentando dividir. Então, se você gostou, compartilhe esse vídeo, mostre para um amigo, mostre para um colega, mostre para um familiar, dê um like, faça um comentário, é importantíssimo vocês fazerem um comentário. O YouTube tem interesse em quem comenta os vídeos, em quem assiste, em quem divulga. Divulgue em outras redes sociais. Vocês me ajudam a manter isso funcionando. E eu tenho como objetivo, até a eleição de 2022, estar aqui falando periodicamente sobre isso. No próximo vídeo, eu vou falar com vocês sobre a questão da mobilização para o dia 2 de outubro. Nenhuma pessoa que está incomodada, que está sendo usurpados seus direitos com esse governo, não pode ficar em casa. Temos que ir para a rua, temos que insistir para que esse país mude. A gente tem que pedir esse impeachment e nós vamos discutir isso no próximo vídeo. Obrigada a vocês, não esqueça de compartilhar e até o próximo.